você fez, né, configurou a sala, mas você contextualizou o nosso tema de hoje. Gostaria de saber se já tem perguntas para nós iniciarmos a partir de perguntas, ou se eu posso fazer uma introdução. Qual é a minha missão aqui com vocês hoje? Bom, Deva, a sala tá configurada, nós vamos falar sobre Shanidev. O que nós já sabemos sobre ele? Para eu não... Você chegou a fazer alguma contextualização? Alguém gostaria de fazer alguma posição inicial, alguma pergunta inicial para nós, a partir daí, falar alguma coisa? Ou, tudo bem, eu posso também dar início, mas se houver alguma curiosidade específica, eu já aproveito essa curiosidade ou esse estímulo e dou sequência. Nós vamos falar aqui durante 40 minutos e depois eu vou pausar e vou abrir para vocês, tá bem? Prabhu, desculpa. Pode falar, Sônia. Não, se couber aí na explicação alguma coisa sobre o Akashani, eu queria ouvir. O Akashani. É um pouco outro assunto, mas se você conseguir emendar alguma coisa aí, por favor. Muito bem. Vamos aproveitar essa deixa aí. Ô, Mário. A minha curiosidade é justamente o próximo passo de Saturno, que vai ser no próximo ano a entrada dele em Peixes, né? Então, Saturno está ligado ao karma, ele vai entrar em uma casa do zodíaco natural, a casa 12, certo? Que é uma casa que está ligada a perdas, principalmente, né? Então, como é que fica essa configuração? O Sol estando nessa casa, Saturno estando nessa casa, e provavelmente, se eu não me engano, Rahu também vai estar nessa casa. No trânsito coletivo, né? Ó, puxar aqui esses dados aí que você mencionou, só para confirmar. Na verdade, Rahu já está a 12 graus no signo de Peixes, né? Ou Mina. Saturno está a 24 graus no signo de Kumba, que é Aquário. Então, ele vai estar entrando ali mesmo, nesse período aí. Ok. O Sol vai fazer um momento aí, pelo menos durante 30 dias, né? Conjunção com esses 3 fatores aí. Muito bem. Então, vou fazer aqui as colocações preliminares. Antes, eu vou entoar o mantra para nós darmos início, tá? Om Magyana Chimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti, 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 Swaha.
Muito bem. Vamos dar início, então, à nossa dissertação acerca de Shani. No nosso caso aqui, né, do nosso lado, desse lado do mundo, nós conhecemos esse princípio como Saturno, tá? Essa é uma herança do Império Romano, né? Nós somos derivações das línguas latinas, que significam basicamente o Império Romano. E antes do Império Romano, nós temos os gregos, que denominavam Saturno como Cronos. E daí nós temos as terminologias cronometrar, cronologia, né? Homens de Cro-Magno, cronológico, Cronos, que significa tempo, tá? Em sânscrito, o princípio tempo chama-se Kala, né? Kala Chakra, que significa a roda do tempo, ou as divisões do tempo. Em sânscrito, o termo para Saturno é Shani, que é o tema da live. Shani, né, também é a raiz, né? Se a gente pega os radicais aí das palavras, em termos da semântica, nós vamos ter Shani e também temos Shanti, né? Shanti, quando nós falamos Shanti, a raiz, né, é a mesma, Shan, que é o início para pacificar, pacificador, aquele que produz paz, Shanti. Ou Shanti significa paz, paz, paz. Shani tem o mesmo radical, né, que é a mesma raiz. Tá? Nós temos que lembrar sempre que os aspectos mais, vamos dizer, simplificados desse princípio, eu não vou mencionar muito aqui, eu vou aproveitar para abordar um outro aspecto dessa nossa dimensão, porque esses aspectos mais simplificados, em termos do que significa Saturno, de como ele influencia, de um modo geral, existem muitos vídeos disponíveis no YouTube por diferentes astrólogos, e, assim, eles, né, fazem descrições muito boas, pormenorizadas, então já está muito bem distribuído os principais temas acerca dos aspectos imediatos da análise desse princípio, que é Shani, tá? Então, qual é a função dele, que ele é o senhor do tempo, o senhor do karma, o cobrador, ele representa os aspectos, principalmente, né, os aspectos mais desafiadores, etc. Ele é lento. Então, todas essas informações preliminares estão disponíveis na rede de forma muito profusa e enriquecida. Então, eu não vou entrar aqui em redundâncias que já foram feitas pelos meus colegas até de maneira mais bem detalhada, tá? Até porque com mais tempo, etc. Eu vou aproveitar para nós abordarmos um lado, um aspecto da análise de Shani que tem a ver com a nossa a nossa estrutura de pensamento, o nosso paradigma, né, védico, a partir, né, da nossa conceituação acerca do entendimento, do conhecimento védico, e colocando aí, né, os dados da astrologia védica, o sistema de Jyotish, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, tá bom? Então, nós vamos falar de Saturno e tal, Shani, ok, mas espera aí, como é que isso foi determinado assim? Né? Primeiramente, o que justifica dar essa descrição de Saturno, ou Shani? Tá, que é assim, que é assado. Ok, isso é como pegar o bonde do meio do caminho, que é a metáfora que se dá. Então ele está andando, a gente pega o bonde no meio do caminho e segue adiante. Mas de onde está vindo esse bonde? Né? Assim, e qual o objetivo? Né? Qual é a reta? Qual é a direção para onde ele está indo? E se eu entrar, onde é que eu vou parar? Então essas considerações, elas são feitas normalmente por pesquisadores mais atentos. Querem saber a origem que justifique, né, as nomenclaturas, que só dizer que Shani é o senhor do tempo, isso é uma afirmação já determinada no passado. Mas qual é a justificativa, né, que sustenta essa afirmação? Então a gente tem que ver o que significa isso daí primeiramente, até para ter
um embasamento mais consistente. Quando vocês ouvirem sobre as características de Saturno ou Shani, isso está bem embasado, de maneira que não fica apenas, né, no âmbito da curiosidade intelectual, mas que possa também ser funcional para você tomar decisões na vida ou se autoanalisar enquanto ser, enquanto, né, jogador que joga o jogo da existência, que é o Mahalila, né? E aí isso é muito importante. Então a gente tem essa oportunidade aí, tá? Vamos pegar o sistema solar, ok? Vamos imaginar que eu seja Deus, tá? Então eu estou planejando aqui a criação, ok? Tudo bem que o nosso sistema solar, do ponto de vista da criação, do ponto de vista do universo, do ponto de vista da galáxia, é praticamente, vamos colocar assim, você precisa de um radar de precisão para identificar o nosso sistema solar no tecido. Ele é desse tamaninho, ele é muito pequenininho, tá? Então, se a gente pega o nosso sistema solar e aplica um princípio de análise do ponto de vista coletivo, pode ser uma pretensão. Porque como é que um sistema tão pequenino vai determinar a dimensão de uma realidade tão dinâmica e grandiosa como é a criação do universo, né? Então, primeiramente, nós temos que entender que cada sistema solar é um programa definido. Assim como você tem no seu WhatsApp, você tem lá o Instagram, você tem o Facebook, você tem, né, o WhatsApp, você tem diferentes programas no seu telefone, no seu WhatsApp, você também tem, dentro da criação, diferentes sistemas planetários, tá? Que são basicamente aplicativos onde são realizadas algumas operações importantes para a vida pessoal ou prática de cada um de nós. No nosso caso, nós estamos dentro de um sistema solar, dentro de um sistema planetário, em que tem um núcleo operacional, que é a Terra, tá? O Sol é apenas o centro do universo. A Terra é o núcleo, tá? Assim como uma célula, ok? É assim como uma célula. Aliás, é o contrário, melhor dizendo. O Sol, ele é o núcleo. A célula, a Terra é o centro. Tudo gira em torno da Terra, do ponto de vista metafísico. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, tudo gira em torno do Sol. Do ponto de vista metafísico, que é a definição final do sentido do porquê há essa estrutura, é a Terra que é o centro, tá? Por quê? Veja bem, existem sóis, o nosso sistema solar é composto de 7 planetas que são visíveis e os demais são invisíveis, tá? Então eles estão imersos em darkness ou escuridão. Em realidade, o nosso sistema solar tem atualmente catalogado cerca de 2.000 planetas. Ou planetas não, corpos celestes, né? São chamados corpos celestes. Existe, inclusive, um corpo celeste chamado, eles chamam de Chandra, que fica nos confins do sistema solar. São 2.000 catalogados atualmente, tá? De corpos celestes que orbitam a Terra. Esses 7 primeiros planetas que nós conhecemos no sistema solar envolvem, primeiramente, o Sol. Planeta, a palavra planeta, os gregos que, né, criaram essa palavra, que significa o plano, né, que é a elíptica, e aqueles que giram ao redor do plano. É chamado planetas, ou aqueles que circulam, aqueles que transitam, aqueles que se movimentam no espaço ao redor do plano. Seria o equivalente do plano celeste, tá? Então, eles chamam isso de planeta, tá? Em sânscrito, nós chamamos de graha, que significa aquilo que exerce uma influência, aquilo que exerce uma influência e gera uma definição de comportamento. Chama-se graha. Nos gregos chamam apenas de planeta, que significa aquilo que gira, tá? Aquele que se movimenta no espaço. Então, se a gente pega o nosso sistema solar, nós temos o Sol, tá? Que é o primeiro plano, o primeiro ponto, o ponto de início, o ponto de partida. Daí nós temos Mercúrio. Na sequência, nós temos Vênus. Nós temos a Lua, a nossa Lua, né? Que é a primeira Lua do sistema solar. Depois nós temos a Terra. Aí nós temos Marte. Nós temos, então, o Júpiter. E, finalmente, nós temos que é o Saturno, ou Shani, tá? Ele é o 8º, a partir
ok? Contando o Sol, incluindo o Sol como um dos princípios, que é Graha. Tá? Então, por isso que no sistema de numerologia, Shani, ele é representado pelo número 8, que também indica o eterno retorno, o infinito, tá? Porque a partir do Sol, ele é o número 8. A partir de Mercúrio, ele é o número 7. Então, ele é o 7º planeta, contado a partir de Mercúrio, mas se nós incluirmos o Sol, ele é o 8º. Como o sistema védico inclui o Sol na operação, como sendo um dos grahas que exerce influência, então, Saturno, ou Shani, ele está na função número 8, ele recebe, então, essa insígnia, que é o fator 8, tá? Muito bem. Então, se nós pegamos o nosso sistema planetário como referência, tá? Vamos esquecer os demais, porque, olha só, o nosso Sol é considerado uma estrela de quinta grandeza, o que significa que existem sóis de quarta grandeza, de terceira grandeza, de segunda grandeza, e tem sóis de primeira grandeza, tá? E a diferença, mas Devananda, não é tão diferente assim, né? De quinta para primeira, tá meio perto. Não tá, não é bem assim, não. Olha só como é que funciona. Os primatas e os seres humanos, né? Os primatas, eles possuem 97 ou 98% do código genético humano, dos primatas humanos, que são os animais humanos. Os animais primatas, eles têm 98% dos genes humanos. Nós temos 2% a mais apenas que os primatas. E com 2% a mais de código genético, nós criamos essa maravilha que nós estamos utilizando agora, que é os nossos smartphones. Isso é uma diferença significativa, porque até chegar nos smartphones, o exercício intelectual é imenso, né? E só 2% de código genético permite fazer isso. Então, se você pegar uma estrela de quinta grandeza e jogar para a quarta, dá uma grandeza significativa em termos de proporção, tá? Então, tem sóis, tem um Sol que é conhecido como Polaris. Esse Sol, comparado com o nosso, é como, por exemplo, você pegar uma melancia, vamos colocar assim, né? Você pega uma melancia e aí você pega uma pulga. Coloca uma melancia do lado de uma pulga. A dimensão de uma pulga, ou de uma semente de mostarda. Uma semente de gengelim. Você coloca uma semente de gengelim e põe uma daquelas melancias enormes que você compra na feira e coloca um do lado do outro. É mais ou menos isso, tá? O tamanho tem sóis aí fora que faria o nosso Sol desaparecer do mapa, tá? Mas esses sóis não são considerados importantes. Eles são considerados apenas poeiras galácticas. E o nosso Sol, do tamanho de uma pulguinha, é considerado muito mais importante que esses sóis. Por quê? O nosso Sol, apesar de ser infinitamente menor que esses sóis gigantescos, é considerado mais importante do que esses sóis, e esses sóis são considerados meramente poeiras galácticas no universo. Olha só, é porque é muito simples. Esse Sol, ele tem um núcleo operacional consistente, que justifica a importância dele, que é a Terra, tá? É onde tem a vida. Então, isso faz do nosso Sol um dos mais importantes do sistema solar. Até agora, na nossa dimensão de verificação, de escaneamento, faz do nosso Sol, até agora, até então, né, com os dados empíricos que nós temos a partir da Terra, o Sol mais importante da galáxia. Assim, do universo, vamos colocar, porque até então é o que nós temos de informação. Nós temos referências e resíduos arqueológicos de interferência de outras civilizações sobre a Terra. E isso indica que há outros sóis por aí habitados também. Entretanto, até onde nós temos de dados formalmente, socialmente aceitos ou empíricos, o nosso Sol é o único do sistema solar e, portanto, o mais importante no universo. Que é uma coisa meio estratosférica aí, é uma grande aposta, mas, enfim. Então, nesse caso, a Terra, né, o Sol, apesar de nós falarmos que nós somos, né, um sistema heliocêntrico, que tudo gira em torno do Sol, isso faz do Sol apenas o núcleo do sistema solar. Tudo gira em torno do Sol. Aliás, o centro do sistema solar. Então, ele é o centro realmente. Entretanto, o fator de importância não é o nosso Sol, é a Terra.
Então, a Terra é o núcleo do sistema solar, é o que dá vida a esse sistema. Sem a Terra, ele seria apenas poeira cósmica, só isso, nada mais. E seria uma poeirinha insignificante, na verdade. Tá? Então, a Terra dá toda essa diferença aí, ok? Então, do ponto de vista da astrologia védica, nós não pegamos o Sol como ponto de partida de referência de importância, é sempre a Terra. Por isso que dá o problema lá, porque, mas a astrologia é caprichosa, porque vai partir do princípio de que a Terra é o centro. Mas não é assim, é o Sol. Não, não é assim. O Sol é apenas uma referência irrelevante dentro do contexto. O centro operacional é a Terra. Então é a partir da Terra que a gente racionaliza o sentido do sistema solar, tá? Bom, aí nós pegamos esse sistema solar e analisamos a construção, como ele foi construído. E quem o fez assim, né? Nós estamos partindo do princípio de que há um princípio, um impulso intelectual inteligente que projeta a criação. Logo, o sistema solar, que inclui a Terra, por ser relevante dentro do contexto operacional, nós vamos partir do princípio de que não é uma consideração assim, descartável ou insignificante do ponto de vista do intelecto do Criador. Então, esse sistema ele foi pensado de maneira consciente e consistente antes de ser projetado. Ele não foi simplesmente jogado aleatoriamente, que seja o que Deus quiser. Mas aí, se você vai partir desse princípio que seja o que Deus quiser, e supomos que eu seja esse Deus, então é como eu quero. Ok? E como eu quero? Com ordem, com inteligência, com produtividade, assim como eu sou. Tá? Com inteligência, com ordem, com produtividade, que ele seja proativo e que ele seja racional, acima de tudo. Então tá, vamos partir desse princípio, né? Que essas qualidades que são inerentes ao Criador se estendem para a sua criação. Logo, nós temos que considerar que esse sistema solar ele tem um princípio inteligente na sua estrutura logística de posicionamentos. Tá? Então, ele foi pensado de maneira racional, como quando se constrói um condomínio, quando se constrói uma cidade planejada, como se constrói um prédio, quando se constrói uma... Sabe, os modelos para uma plantação, né, uma fazenda. Então, vamos considerar que, tendo esse princípio inteligente construtivo na criação, a gente vai encontrar esse impulso construtivo inteligente no Criador. É inevitável essa operação de intricidade, ou seja, de relação. Né? Essa correlação ela é admissível dentro de um plano de raciocínio lógico. Bom, então, se a gente tem essa consideração, nós vamos observar que, né, você tem ali o Sol, aí você tem o Mercúrio e tal. Então, todas essas funções, nós começamos a analisar, do ponto de vista estratégico, essas funções dentro do sistema solar, tá? E aí a gente pega, por exemplo, só para dar um exemplo, a nossa Lua, que é aquilo que tem de mais próximo de nós, né? Então, ela fica girando, ok? Ela sempre mostra apenas um lado, o outro lado está sempre oculto para nós, e ela fica fazendo monitoramento, né, ao redor da Terra e interfere na gravidade da Terra, fazendo com que as águas se misturem dentro do nosso ambiente e a Terra, com isso, respira. Né? Então, a Lua tem a função de ser o equivalente do pulmão da Terra. Assim como nós temos os nossos pulmões, a Lua exerce uma pressão sobre a Terra que faz com que a Terra respire. Tá? E aí, nós temos, no sistema de astrologia, nós temos que a Lua é o regente da casa 4, por exemplo. Só para dar um exemplo. Então, a casa 1 é a cabeça, a casa 2 é a boca, a 3 é a garganta, a casa 4 é aqui, ó, o peito. São as emoções, é onde nós respiramos. Agora, imagina você que há 5.000 anos atrás, quem é que sabia disso? Quem é que sabia que a Lua exerce uma pressão gravitacional sobre a Terra, fazendo com que ela respire? Quem é que tinha essa informação? Essa informação só é possível com equipamentos de tecnologia de futuro, computadores que fazem projeções de dados. Então, como é que essas pessoas do passado remoto tinham a informação de que a Terra tem uma função de se relacionar com o aspecto da respiração dos seres que vivem na Terra? Das duas, uma. Ou essas pessoas, né, do passado, elas tinham tecnologia de futuro que desapareceu,
ou essas pessoas receberam essas informações de quem já tinha esse conhecimento previamente. Tá? Então, se eu, por exemplo, tenho que considerar que uma tribo, que um grupo de coletores, que uma civilização assim rudimentar tem as primeiras preocupações iniciais, que é meramente a sobrevivência da espécie, eu tenho que considerar que essas pessoas não tinham tempo e habilidade intelectual para se debruçar com questões metafísicas de longo prazo de observação. Então, eu tenho que considerar que essas informações elas foram introduzidas já prontas no ambiente. E isso daí significa que o processo da inteligência incluiu essa observação que foi introduzida no conhecimento para o benefício do nativo local, chamado humano. Então, eu sempre vou partir desse princípio, porque a cultura védica é chamada Devanagari, ou seja, vindo do céu, vindo dos céus, trazido dos céus. Ou seja, ela veio de fora. Devanagari significa a língua dos anjos, ou para nós seria anjos, uma tradução mais aproximada, mas Devanagari significa a língua daqueles que vivem nos céus. Então, como essas civilizações devas, elas têm tecnologia de futuro e, portanto, elas podiam rastrear a qualificação ou comportamento de cada planeta, então usar essa formação intelectual para transmitir dados para quem está precisando de uma bússola de longo alcance para enxergar a longa distância, é um passo. E se isso já estiver no planejamento da criação, então faz parte do programa. Nós pegamos, então, os planetas e olhamos, por exemplo, o Júpiter, né, o Brihaspati, que funciona como um grande imã, coletando as pedras que podem eventualmente destruir a Terra e exercendo uma pressão gravitacional que proporciona, inclusive, a probabilidade de haver vida na Terra. E aí nós vamos um pouquinho mais longe. Marte, basicamente, é um reservatório. Quando você faz, por exemplo, numa fazenda, você faz uma fazenda, aí você deixa uma terra descansando. Você deixa uma terra paradinha lá. Por quê? Quando essas que você está plantando aqui se cansarem, você vai para aquela terra e cultiva aquela e deixa essa daqui descansando. Então, Marte, no nosso sistema solar, é o planeta mais provável de ser habitado, fora os demais planetas. Tá? A Lua está próxima, mas a gravidade da Lua não é satisfatória. A gravidade de Marte é semelhante, um pouco semelhante que a da Terra, e você tem como cultivar esse ambiente, porque ele tem muitas rochas, ele tem poeira, essa poeira pode ser misturada com água, feita barro, e você pode cultivar alimentos a partir de uma poeira misturada com água, que você tem nutrientes, metais ali. Então, Marte é a próxima, é a terra, vamos dizer assim, de reserva para um futuro cultivo da civilização humana. É uma questão de tempo. Já existem projetos de civilização de Marte. Tanto que, né, tem tantos projetos de verificação de Marte. Lá. Tá, ok. Agora, a gente vai um pouquinho lá na frente e olhamos, então, finalmente chegamos, né, nele, né, o Shani, que é o Saturno. Então, essa função, tá? Essa função Saturno, o Shani, ele é o último planeta do sistema solar, ok? Com luz, que recebe luz. A luz que ele recebe é uma luz fria, é muito gelado lá. Depois de Saturno, a escuridão é radical. Você consegue, né, chegar até lá com matemática, né, com telescópios poderosos, mas a escuridão é radical nesses ambientes. Tá? Então, a gente considera o Saturno, né, o Shani, o último dos planetas dentro do campo de influência do Sol, que é a luz. Depois disso, inclusive no sistema de astrologia védica, nós não consideramos os planetas escuros como referência de análise. A gente para em Shani. Tá? Muito bem. Dentro da função, né, ele é o planeta, tá, que que precisa, dentro do campo da luz, né, que é o campo de influência do Sol, de maior tempo para fazer a sua órbita, ok? Saturno
normalmente ele exerce entre 29 anos e meio, 29 anos e meio, para dar um giro ao redor do sistema solar. Tá? Então, ele é o planeta que consome maior tempo. Então, ele vai ser, assim, todas as vezes que nós vamos comprar um produto, por exemplo, quanto tempo dura? Dura 1 ano. Tem garantia de 3 anos. Então, então você sabe o limite de tempo, até onde você pode contabilizar o tempo de forma racional, de forma proporcional. Então, Shani, ele vai contabilizar o tempo. É a referência de contabilidade do princípio tempo, tá? Então, ele é a função tempo. Os gregos, assim, usaram esse... Quando você, por exemplo, você pega no seu relógio, né? Então, você tem o ponteiro menor e o ponteiro de minutos e o ponteiro de hora. O ponteiro de horas é mais importante. Embora o ponteiro de minutos te dá uma referência, mas é o das horas que ele vai demorando mais. Então, ele tem uma referência de maior importância. Então, na contagem do tempo, como o Saturno, ele demora mais para fazer a órbita ao redor do Sol, como se fosse um relógio, então ele é aquele ponteirinho que todos os outros vão passando e ele vai lá marcando a contagem do tempo de importância das grandes escalas. Então, ele passa a ser, né, a referência para o princípio Kala. Como o sistema solar é uma roda, isso é chamado chakra. Todas as vezes que vocês têm a palavra chakra, significa roda. Tá? Mas eu tenho os chakras. O que é os chakras? Os chakras, na verdade, é uma máquina. O formato não é redondo. Ele tem o formato de um yantra. Só que o que acontece? Como ele gira muito rápido, então, para nós, a aparência é de um yantra, é de uma roda. Tá? Só que a forma dele, originalmente, não é exatamente esférica. Porém, o giro que ele faz é rápido, para nós parece ser uma roda, como, por exemplo, a hélice de um helicóptero. A hélice de um helicóptero é uma pá, são 2 pás. Mas devido à velocidade, parece ser uma esfera. Isso chama-se chakra. Tá? Então, o tempo em sânscrito é kala. Daí nós temos kala chakra, ok? A roda do tempo. E quem determina essa roda do tempo é o princípio Shani, que está lá na borda do sistema solar. Então, essa é uma referência. Agora, a outra é a seguinte: se nós metaforizarmos o sistema solar como uma família, então a gente tem o Sol. Vamos imaginar o Sol como uma mãe no jardim com os filhinhos, ou na família, né? Você pode também usar o Sol como referência como pai, ok? Ou como rei, com seus ministros. Vamos usar aqui a referência metafórica de uma mãe com seus filhos, tá? Reunidos. Então, você tem o Mercúrio, que é o caçulinha, o menor planetinha do sistema solar. Você tem Vênus, que é uma jovem, ou um jovem, né? Assim, na puberdade. Daí você tem Marte, que é um jovem já um pouco mais maduro. Júpiter, que aí é um senhor. E Saturno, que é um ancião na família. Que seria, no caso aí, o vovô, vamos dizer assim, ou o titio mais velho, o vovô. Então, você tem uma família completa. Então, essa metáfora é que Saturno rege sobre os anciãos, aqueles que são os mais velhos. Ok? Essa é uma das características dele. Muito bem. Agora, então, imagina que eu seja, né, o criador. Eu estou criando esse sistema solar para ser funcional e inteligente, porque o meu foco é educar as almas que serão incubadas na Terra para fins didáticos, de maturação. Em algum momento, essas almas maturando na Terra vão precisar de um sistema de navegação mais completo ou mais complexo que dê a ela condições de enxergar a longas distâncias a ponto de enxergar de forma metafísica ou de enxergar com uma lente que dê a ela as condições de compreender a função tecnológica da criação como um todo. E vamos supor que eu, como Deus, queira disponibilizar um sistema para que, quando eles lá no futuro tiverem a maturidade intelectual para exercer essa função, tenham à disposição esse navegador de dados. Vamos imaginar que eu seja proativo e pense no futuro das crianças. Um dia, meu filho vai crescer
e ele vai querer, sabe, dirigir um carro. Então, pensando nisso, eu já vou matricular meu filho na escola. Por quê? Ele vai precisar saber escrever, saber ler, interpretar códigos. Então, eu estou pensando que o meu filho lá no futuro vai querer pilotar um automóvel. Então, eu tenho que criar uma estrutura para que quando ele chegar lá, ele tenha condições de fazê-lo. Os pais fazem isso o tempo todo, tá? Essa inteligência que os pais têm, se nós considerarmos que essa inteligência é uma refração e que nós somos fractais, nós somos substratos de uma existência anterior a nós, e se a gente apostar que essa inteligência anterior a nós é a inteligência criadora, o princípio Deus, então nós vamos também ter que admitir que essa inteligência proativa está originalmente em Deus, por isso nós temos essa refração em nós. Nós pensamos de forma proativa, é porque o Criador também tem essa característica, originalmente falando. Então, se ele está pensando que em algum momento no futuro nós vamos evoluir a ponto de querer entender a criação, nós vamos precisar de um tipo de tecnologia que seja favorável para essa ação. É natural que uma pessoa pense assim, tá? Então, dentre os vários mecanismos disponibilizados para essa função, o sistema conhecido como Jyotish, que é o sistema de análise da bússola, o sistema solar como uma bússola, ou como um GPS, ou como um telescópio que você ajusta para ver a uma distância assim colossal. Então, nós vamos considerar aí que, nesse caso, essa função Shani representa o limite onde nós estamos. É como, por exemplo, se você está numa cidade, então você tem o limite da cidade. Se a outra cidade impõe um país, por exemplo, né? Você tem aqui México com os Estados Unidos, ok? Brasil com a Argentina, você tem a ponte da amizade ali com o Paraguai, tá? Então, para você atravessar do Brasil para o Paraguai, como tem um acordo de amizade, você pode passar livremente sem a necessidade do passaporte. Se o Paraguai fosse um país inimigo, então você teria o inimigo hostil ou não tivesse acordos bilaterais, então você teria que parar na alfândega e apresentar um passaporte. E o país poderia dizer para você não deve entrar, você não pode entrar. Então você tem um limite ali, nesse ambiente, tá? O Shani é um limite, tá? Então, como ele está relacionado com o princípio tempo, e sabendo nós, né, que os habitantes, ou aquelas entidades ou almas que coexistem na Terra, elas têm, tá? O que nós chamamos de dívidas, ok? Pendências. Então, o elemento tempo vai, então, trazer na sua bagagem o conteúdo de um programa que é um tipo de tecnologia sofisticada que nós chamamos de karma, que é um sistema de registro para as nossas pendências conceituais e comportamentais. Então, por exemplo, se você deixa de votar como cidadão brasileiro e você quer viajar para os Estados Unidos, e se você não está em dia com seu título eleitoral, é possível que o governo, negue o seu passaporte. É assim que funciona. Então, se você tem dívidas com o sistema eleitoral, primeiro você tem que quitar as suas dívidas com o sistema eleitoral, e após quitar as suas dívidas com o sistema eleitoral, regularizando a sua questão com o governo, ele então libera para você o passaporte que vai te dar o primeiro passo da possibilidade de você sair do país. Se você estiver respondendo o processo federal, você não pode sair. Você primeiro tem que resolver a sua questão federal com o governo, só então ele vai permitir com que você saia do país. De certa forma, inicialmente, todos os cidadãos de um país nascem prisioneiros daquele país. Nós nascemos livres. Não é bem assim, não. Todos são prisioneiros. Você tem que demonstrar a sua legalidade constitucional dentro desse ambiente para fazer a petição da liberdade conceitual que você tem. Se houver alguma infração, você permanece preso no país. É assim que funciona, tá? Então, o tempo, ok? É como se fosse uma rede.
E o programa do karma, lembre-se que o programa do tempo, ele é basicamente, ele é místico, né? Nós conseguimos racionalizar o tempo, lidar com o aplicativo, né? O tempo é um aplicativo. A gente consegue usar o tempo de maneira pragmática, mas é basicamente místico, no sentido de que ele é metafísico. O tempo não é real do ponto de vista tangível. Ele é um aplicativo virtual, portanto, ele é realidade virtual. Ok? Então, nós coexistimos com uma realidade virtual que nós chamamos de forma pragmática como tempo. E por tempo, a gente vai vivendo a vida. Entretanto, quando nós analisamos a função tempo, ele deixa de ser real e se torna, né, uma função que é uma potência, nós chamamos de potência mística, né? Mas, na verdade, trata-se de tecnologia de realidade virtual, que é nível Deus, que é a criação do Supremo. Então, extrapola um pouco as dimensões de racionalidade, mas dá para entender como realidade virtual, tá? O elemento tempo. O karma é um programa mais leve, mais sutil, mais sofisticado que o elemento tempo. Porque o tempo é como se fosse a rede. E o karma é como se fossem os peixinhos na rede. O tempo é como se fosse uma folha de papel, com as linhas. E o karma é como se fossem as informações contidas nessas linhas. Então, o karma é um programa ainda mais sutil que o elemento tempo. O elemento tempo já é desconcertante, né? O karma é uma função ainda mais complexa que o elemento tempo. E as nossas, digamos assim, as nossas liberdades conceituais ficam registradas no tempo, ou, propriamente dita, no reservatório de informações chamado karma. Portanto, o Shani é a fronteira onde você está. Caso você não tenha as suas, né, você não esteja regularizada, a sua situação kármica não esteja regularizada, você não sai dessa fronteira. Então é alfândega. Por isso que se diz que Shani ou Saturno é o cobrador de impostos. Na verdade, ele é alfândega. Tá? Você não sai se a sua situação não estiver regularizada. Então, se você tiver pendências kármicas, se você estiver com uma situação que te mantém ligada à parte interna do ambiente onde você está, então permanece como um prisioneiro. Ah, mas Devananda, aí é que você se engana. Eu sou livre. Posso ir para onde eu quiser. Posso ir para a América, eu tenho passaporte, sabe? Eu posso ir para a Finlândia, eu sou livre. Tá, saia da Terra. Saia do sistema solar. Saia do ciclo do samsara. Então, aí você vê que a liberdade, ela é, conceitualmente falando, proporcional à condição de aprisionamento dentro do karma. E o Shani, ou Saturno, é o que determina, o transistor, seria o ícone. Quando você abre o seu WhatsApp, você tem lá o Instagram, você tem lá o Facebook, aí você tem o WhatsApp, você clica no WhatsApp, todas as suas informações confidenciais estão ali. Aí você olha para ver se o marido não está olhando, ou se a esposa, ou a namorada, e guarda tudo em segredo. Ou então, se você é uma pessoa sem tantos segredos assim, tudo bem, né? Pode abrir à vontade que não vai ter problema. Mas todas as suas informações estão ali. Ok? E Shanidev, ele é o ícone que a gente toca e aparece todas as suas pendências governamentais. É duro. A vida é dura. Tá tudo lá. Tá tudo lá. E aí, você vai querer sair do samsara. Não, porque eu não aguento mais essa humanidade. Devananda, você falou uma coisa que, olha, eu já estava pensando há muito tempo. Eu não aguento mais a humanidade e eu quero sair. Ótimo. Mas quem vai determinar isso não é você. É a alfândega. Para saber se você está livre para sair do país. Ou se você está livre para sair do samsara. Shani, você chega lá na alfândega, volta. Aí, voltou, mas você de novo aqui, hein, cidadão? Volta. E isso é assim
por muito tempo, até que você resolva as questões legais dos karmas, e quando você chega lá, então ele vai verificar, olha, você realmente agora conseguiu, hein? Você, hein? Até que enfim, agora tá bom, tá liberado. Então, é aí que nós observamos, nesse princípio, a primeira instância de observação fica aí. Então, Shani, esse transistor aqui, ó. Ah, mas Devananda, poxa, por que colocaram esse planeta aí? Tudo é culpa dele. Ele é o senhor do karma, que dá o karma, que cobra o karma. A gente não pode fazer como é que fala? O pessoal fala revolução, né? Revolução planetária e, sabe, destornar esse... Não é assim. O transistor é um ícone. Ah, vamos destruir o WhatsApp, vamos explodir o WhatsApp. Você pega o seu telefone, sabe? Pega uma pedra e joga em cima. Você não destrói o WhatsApp. Você quebra o seu equipamento. O aplicativo continua funcionando. Todas as suas informações continuam lá. O Shani, ele não tem culpa. Ele é um transistor, um pacote de dados, é um ícone. A gente toca ali, as informações descem. Essas informações, elas ficam registradas no Akash, que é um sistema de registro de dados operacionalizado pelo programa que controla esse sistema. Chama-se Karma. Tá? Então, gente, nós precisamos saber como é que funcionam as leis da alfândega. Eu quero sair desse mundo, Devananda. Eu não aguento mais. Olha, para mim já deu. Eu vou sair. Tá, mas como é que funciona lá na alfândega? Se você quiser sair, como é que vai ser? Então, a gente tem que estudar para ver direitinho como é que como é que nós aplicamos os protocolos de maneira que funcione o seu impulso, sabe, de se livrar da humanidade. Eu não vou falar que você está errado, nem vou falar que você está errada, porque eu estou nesse barco aí também. Eu quero me livrar da humanidade o mais rápido que eu puder. Se eu pudesse, eu já teria me livrado dela ontem, mas a alfândega não aprovou os meus protocolos, e aqui estou eu com vocês, chorando as nossas, né, os nossos, aí, né, o nosso leite derramado, tá? Mas veja bem, olha só, a vantagem é saber disso. Porque uma hora a gente tinha que aprender mesmo, né? Uma hora tinha que, sabe, não, peraí, vamos operacionalizar isso de maneira mais inteligente, porque não adianta, a viagem é longa, lá no final, e a gente chega lá, né? Como, por exemplo, quando eu fui fazer o passaporte da minha filha, para ela ir para um documento para ir para fora, para o trabalho dela, nós fomos até São José dos Campos, aqui a partir daqui do Vale, né? Mais ou menos 45 minutos de automóvel. E ela gastou, né, um dinheirinho que ela tinha salvo lá para alugar um táxi. E eu acabei, assim, deu certo de eu estar livre, ela ia sozinha. Aí ela ligou para mim, pai, tem como você ir comigo? E tinha uma brechazinha, eu falei, eu vou, filha, eu vou com você. Então, fomos. Entrei no táxi com ela e tal, ela já tinha pago o táxi. Aí chegou lá, tinha faltado um pequeno documento. Aí ela sentou e chorou. E ficou chorando. E ela falou, eu não posso entender como eu posso ter sido tão burra. Como é que eu posso ter sido tão inepta, tão, assim, incompetente para administrar o meu tempo e a minha energia? Eu vim de lá aqui, eu vou ter que repor um dia de trabalho na minha empresa, porque eu pedi licença para vir aqui, agora vou ter que repor trabalhar no sábado. Gastei o meu dinheiro, inutilmente. Como é que eu posso cuidar da minha própria vida se não consigo dar atenção a um detalhe desse, como esse? E ela estava assim, fazendo autoanálise nesse contexto, né? Então, eu, né, analisando a questão documental, dos documentos todos, eu entendi que aquilo poderia ser feito download na hora do documento que ela precisava. E aí eu dei o toque para ela, filha, esse documento aqui, assim, a gente pode fazer o download dele agora. É só pedir um prazo a mais para a moça, a gente deixa o pessoal passar, você fica no final da fila, a gente vai até uma lan house, fazemos o download e voltamos, e assim você não perde o seu tempo. Aí ela me abraçou, me deu um beijo e falou, ainda bem que eu tenho você. Né? E aí fomos, resolvemos e voltamos, e deu tudo certo, a documentação. Mas ela tinha a assessoria ali de né, no caso, um guia. Tá? Então, os sábios sugerem que
os protocolos para convencer a alfândega, que são os senhores do karma, representado por esse ícone, ele é até bonito, né? Olha, o ícone mais bonito do sistema solar é Shani. Não há ícone mais gracioso. Nós ficamos atraídas mentalmente por ele. Por que que a nossa mente é atraída assim para o Shani? Porque ele é tão exuberante, porque ele é tão encantador, gracioso, atrativo, porque ele mexe com a nossa imaginação. É para a nossa cabecinha ficar ligado nele. Ó, fica esperto comigo. Eu estou aqui, eu existo, viu? Não adianta tentar fazer de conta que eu não existo, não, que eu existo sim. Estou aqui, ó, de braços abertos, te esperando. Então, essa mensagem subliminar, que faz com que a nossa mente vá para ele, nos força a pensar nele. E o que ele significa nas nossas vidas, do ponto de vista físico e metafísico. Tá? Então, os sábios indicam que, eles ensinam que, como não é fácil lidar com a alfândega, com o governo, com a burocracia governamental, aqui do nosso país, imagina em uma dimensão maior, é preciso detalhes sutis, técnicos, que muitas vezes a nossa capacidade operacional de verificação não é suficiente, como no caso do exemplo que eu dei da minha filha, né? Nesse dia aí. Eu estava lá e eu era auxiliar dela, o orientador dela, inclusive, né, todo o processo da ansiedade dela e tudo tinha a ver com a minha manutenção ali, acalmando ela, fazendo os processos de pranayamas para ela ficar relaxadinha e tal. E depois, no final, a solução de um problema. Então, os sábios dizem que, caso você esteja levando a sério a ideia de convencer a alfândega de que você está pronta para sair do samsara, então você precisará de um guru. Poxa, Devananda, mas aí já não dá. Pois é, mas é um protocolo da alfândega. Por quê? Não porque você vai ser dependente, você vai ser escravo desse guru, não porque você vai ter que, sabe, se tornar um zumbi desse guru, não é isso. É porque o guru vai estar lá quando você cometer os erros, ele vai te orientar a como fazer. Possivelmente, caso você não precise, ele se torna uma peça obsoleta, descartável, não tem problema, é um backupzinho lá. Aí você vai seguindo a sua dinâmica, porque para o guru, inclusive, quanto mais independente é o discípulo, melhor para ele, que ele tem menos trabalho. Assim como pais e mães, quando um filho é autônomo, ele é autossuficiente, ele acorda cedo, vai, trabalha, conquista a vida e vai pela luta da vida, os pais ficam super satisfeitos porque tem pouco trabalho com esses filhos. É o sonho de todos os pais, ter filhos inteligentes, educados, honestos, independentes, trabalhadores e autossuficientes, dinâmicos, produtivos e, por que não, espiritualizados também. É o sonho de todos os pais. Então, se o discípulo ou o aprendiz tem essa autonomia, tá ótimo para o guru, melhor assim. Mas, caso esse jogador não seja tão qualificado como ele imagina que seja, e eventualmente se ele se esquecer de algum detalhe ou não tiver conhecimento suficiente para algum desses detalhes de como convencer a direção ou o governo de que você tem condições de realmente sair do país, então você vai precisar de um guru, assim como você precisa de um advogado quando dá algum problema com a justiça. Você tem um advogado, não é porque você é escravo do advogado, ou porque você é dependente do advogado, ou porque o advogado domina a sua vida. Você tem direito de tomar decisões. Mas o advogado, ele está por perto de você para que as suas decisões sejam autenticadas e produzam felicidades a você, e não problemas. Então, os sábios, dentro das escrituras védicas, indicam que aquele que realmente, né, assim, assumiu para si a responsabilidade ou a decisão final de sair do ciclo do samsara, precisará de um auxílio, chama-se guru. Essa palavra guru significa o centro de gravidade, por onde as coisas acontecem de maneira dinâmica e funcional, como o Sol, por exemplo. O Sol é chamado guru. Por quê? Porque ele faz com que o sistema solar gire. Júpiter também é chamado guru, porque ele faz com que a Terra se mantenha protegida de ataques de asteroides que podem destruir ela. Coisas assim. Então,
lidar com esse princípio Shani requer uma inteligência sofisticada de futuro, que nem sempre os jogadores comuns têm. Então, o que os jogadores comuns fazem? Tomam emprestado a habilidade, a inteligência, a experiência metafísica do guru, para que eles tenham as mesmas qualificações para lidar com a burocracia do governo, que é a hora de sair do samsara. E em troca desse empréstimo da metafísica do guru, do conhecimento que o mestre tem, o discípulo eventualmente oferece dakshinas e palavras de gratidão. Olha só. Que difícil. Né? Que sacrifício, que grande peso pelo guru. O que você oferece ao guru? Eventualmente, um dakshina, para que ele possa comer, viver e ficar sempre disponível para te auxiliar quando você precisar. E, em algumas ocasiões, palavras de gratidão, de reconhecimento da importância de ter essa pessoa próxima, que te dá segurança, paz mental, tranquilidade. Porque você fica sabendo que se der algum probleminha lá no governo, você tem o seu auxiliar, o seu contador, o seu advogado que vai resolver para você. E a sua viagem de férias para a Europa não vai ser interrompida por conta de detalhes técnicos. Afinal de contas, você merece um descanso. É por isso que, no sistema de conhecimento védico, o guru, ou mestre espiritual, é apontado como sendo uma instância necessária. Agora, cabe ao cliente decidir qual guru vai aceitar, assim como cabe ao cliente decidir qual advogado vai contratar para defender o caso. Dependendo da qualidade do advogado que você contrata, as suas chances são maiores ou menores. A decisão é sua. Porém, se o projeto for de sucesso, se a sua intenção for real, se a sua intenção não for somente um exercício, um laboratório de religião, se não for meramente uma curiosidade metafísica superficial, se não for uma distração gyani ou intelectual, se você realmente leva a sério a proposta de deixar de renascer como ser humano, então você precisará de um guru competente, capaz de realizar essa operação, ou de garantir que essa operação será concluída de maneira eficaz. Do contrário, você pode, né, assim, ser reprovado a sua petição. É assim que funciona. Ok? Então, Shani, ele é meticuloso, burocrático, insensível. Ah, mas você e tal. Não adianta, ele é algorítmico. Então, ele não vai ver você como pessoa que chora, que se lamenta. Ele não está nem aí. Na verdade, ele nem vê pessoas. Ele só vê números ou algoritmos. Esse transistor, ele é a inteligência artificial. Tá? Então, quando nós aplicamos o princípio, ele não enxerga pessoas. É por isso que uma criança morre afogada. É por isso que um cachorrinho gentil é atropelado por um carro, enquanto que um cachorro malvado anda solto pelas ruas. É por isso que uma mãe honesta, trabalhadora, sincera, verdadeira, às vezes tem um filho que é um crápula, violento, indigesto na humanidade, uma vergonha para essa mãe. E por que isso acontece? Porque o transistor, que é o senhor do karma, é inteligência artificial, não é uma pessoa. Se fosse uma pessoa, ele choraria com a mãe. Mas não é uma pessoa, então a mãe chora sozinha. Então nós temos que saber como lidar com essa burocracia, com esse sistema de inteligência de futuro, para que a nossa vida fique mais bem elaborada e a nossa condição de assim, seres que jogam o jogo de maneira racional, entendendo a função de viver e de existir, e querendo cumprir essa função, realmente saibamos como executar essas ações que justifiquem essa liberação. Do contrário, é simplesmente um resultado previsível. Você volta a renascer. Assim como você renasceu. Assim como você está renascida. Assim como você está vivendo nas formas de carbono nesse momento. O retorno é garantido. Assim como Krishna diz que para aquele que morre, o renascimento é certo. E para aquele que nasce, a morte é certa.
Entretanto, aqueles que são meus amigos jamais retornam a renascer nesse mundo dos mortais. Então, Krishna é o Guru Supremo. A nossa relação com o Supremo nos liberta do ciclo do mundo dos mortais. Tá? E a primeira instância, mas então eu vou para o Guru Supremo, Devananda, eu vou para Deus. Mas não é assim. Porque um presidente, você não pode chegar, eu vim falar com o presidente, eu vim falar com o prefeito. Não é assim. Ele tem os secretários, ele tem os ministros, ele tem a secretária pessoal. Nós não temos, mas o canal está aberto, todos somos filhos de Deus. É verdade. Todos nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus conscientes, nós sabemos que ele não trabalha sozinho. Por isso ele manda, por exemplo, no caso, né, dos cristãos, ele manda Jesus. Se Deus é acessível diretamente, então por que ele mandou Jesus? Porque tem os profetas, porque tem o padre, porque tem os pastores, porque tem os gurus, os mestres. É só você fazer o caminho direto. Só que você não faz o caminho direto. Você faz o caminho até Deus porque você tem Jesus. Ou porque você tem o Alá, ou o Maomé, ou o mestre. Você nunca faz o caminho direto. É pretensão esse argumento de que nós fazemos o caminho direto para... Eu falo diretamente com Deus. Não. Você fala porque você tem autorização de um associado tecnicamente competente que permite com que você faça isso. Não porque você tem o poder e a potência de fazê-lo porque você quer. Não é assim que funciona, não. Vamos colocar a ordem na justiça social porque tem o mestre antes de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Ninguém vai ao Pai se não for por mim? Como é que as pessoas agora querem ir direto? Como assim? Então quer dizer que Jesus não significa nada? Ele é descartável? Não faz sentido. O mestre, ele tem a função. Você não vai aplicar a sua petição na alfândega se eu não revisar antes, minha querida. É assim que seu advogado vai falar com você. Não vai fazer. Eu não autorizo e pronto. Eu quero saber se é o meu nome que está em jogo. Eu estou fazendo o meu trabalho. O meu trabalho é bem feito, então eu não vou autorizar. Se você quiser fazer por si só, vá. Mas é praticamente, você vai bater e vai voltar, porque assim que você chegar lá e não tiver a assinatura de um advogado, pronto, está resolvido, você volta para casa. Então seja inteligente e trabalhe cooperativamente comigo. Eu sou o seu advogado, quero checar se está tudo direitinho. Tá beleza? Então pode ir. É assim que funciona. Shanidev é a alfândega. Tá? Todas as nossas ações estão indo na direção, nós estamos evoluindo na direção de sair. Mas quando chegar lá na ponta e as coisas não estiverem em ordem, voltamos. Por isso, Shani é representado por esse princípio aqui, ó. Curiosamente, para terminar aqui a minha fala, e também aproveitando lá, né, que a Somini fez uma colocação, tem em sânscrito isso é chamado Ayana, né? Surayana, que significa o caminho que o Sol faz, o trajeto do Sol. Se a gente pegar e fotografar o Sol todos os dias, durante 365 dias, você vai ver que ele vai estar sempre um pouquinho assim a mais. Então, essas 365 fotos, quando reveladas juntas, formam esse que é exatamente o símbolo do infinito. O Sol, o movimento que o Sol faz, indica que se não for feito adequadamente, lá na ponta, a autoridade máxima te coloca de volta e você terá que renascer com esse Sol. É subliminar a informação, mas é eficaz. Ok? E cada grupo de almas, elas são registradas por pacotes de dados que nós chamamos de séries. E essas séries são representadas por ícones que nós chamamos de planetas ou grahas.
Então, a gente consegue racionalizar, assim, o movimento que as almas fazem em termos didáticos, de quanto coeficiente de informação elas já assimilaram na terapia, que justifique a saída delas, ou quanto elas já conseguiram preencher os documentos da burocracia para poder serem autorizados na alfândega a saírem. E aí, as séries são divididas e representadas pelos ícones, que são os transistores, nós chamamos de planetas. Então, tem almas da série Lua, tem almas da série Mercúrio, tem da série Sol, tem da série Júpiter, tem da série Marte, tem da série Vênus, tem da série Rahu, tem da série Shani, Saturno, que é o que se chama de Aka, ou Atma Karaka. Atma se refere ao princípio consciente, aquilo que nós chamamos de alma. Karaka, que significa o indicador, o dispositivo que indica qual é a categoria específica, tecnicamente falando, do nível evolutivo desse ser específico que está sendo analisado. O currículo dela, o coeficiente de informação que já foi adquirido e o que ela está adquirindo agora nessa fase do processo de evolução na linha do tempo. É pedagógico o sistema para que a gente saiba com quem nós estamos lidando, com que tipo de aluno nós estamos lidando. Qualquer escola faz isso. Qualquer faculdade faz isso. Todas as escolas e faculdades, todos os sistemas educacionais bem organizados fazem isso. Eles pegam o aluno, quantos anos tem esse aluno? É o aluno tal, aí puxa a ficha do aluno. Está no primeiro ano, primeiro B. Então, só com essa ficha, a professora já sabe mais ou menos quantos anos esse aluno tem. Normalmente, um aluno no primeiro ano B tem 15 anos. No máximo 17, se tiver um pouco atrasado. Então, ele vai ter entre 14 e 17 anos. Bom, tá ok. Agora, o que esse aluno está aprendendo? Bom, primeiro ano, em matemática aprende isso, em ciência aprende isso, em biologia aprende isso, então ele está tendo esse conteúdo. Normalmente, os alunos do primeiro ano têm dificuldade em qual matéria? Nessa matéria. Então, a probabilidade de esse aluno estar enredado aí é 70%, porque, em geral, os alunos desse período têm problema nessa matéria. Então, possivelmente, esse daí também está. Pode ser que não, mas a probabilidade é de que sim. Então, vamos checar os detalhes para ver se está ou não. Né? Então, só com uma fichinha primeiro B, o pedagogo ou educador já tem uma série de informações sobre essa pessoa. Semelhantemente, nosso sistema permite com que nós peguemos uma informação da alma do jogador propriamente dito, e com essa única informação a gente já consegue prever um histórico por detrás dele. É assim que nós sabemos como lidar com as almas. Do contrário, é tudo muito abstrato, muito cheio de considerações aleatórias, esotéricas, energéticas, e fica todo mundo sem saber o que está falando, e está todo mundo no espaço sideral, e vamos que vamos, estamos juntos, abraçamos a causa, choramos juntos, e é isso aí, e ninguém sai do lugar. Não é funcional. Para profissionais. É funcional para bater papo, para conversar, para falar das coisas divertidas da vida, então, mas não para resolver os assuntos, propriamente falando. Então, é preciso de um sistema de precisão profissional que seja competente para libertar o ser dessa condição de ignorância. Por isso, nós utilizamos esse recurso dentro do sistema chamado princípio Akar, ou a série do ser, também conhecida como Atma Karaka. Cada um de vocês tem um ícone, um selinho. Eu pego esse selinho, já sei com quem eu estou lidando. É assim que nós fazemos. Senão, a gente não sabe como lidar com aquela imensidão de alunos. Você é diretor de uma escola. Como é que você vai controlar isso? Se você não tiver sistemas funcionais rápidos de entendimento. Entendeu? Então, Shani é a fase em que o ser sai do colégio, né? Colégio, né? Ali, quinta série, né? Quarta série, sai do ciclo básico ali, talvez, vamos dizer assim. Vamos colocar mais fácil, sai do colegial e entra na faculdade. Então, o Shani é o vestibular, que vai definir se você vai entrar na faculdade ou se você vai voltar para repetir as séries. Ok?
Faz sentido? Bom, como eu disse lá no início, coisas básicas, primárias que vocês querem saber de Saturno, não precisam de mim, porque tem meus colegas da profissão fazem isso muito bem, tá? Eles fazem muito bem, então de maneira até divertida, inclusive. Você pega os vídeos no YouTube, eles fazem de maneira divertida. O seu signo é Capricórnio. Eles fazem pecinhas de teatro, muito divertido e verdadeiros, tá? Só que é uma consideração bem simples, mas é verdadeira. As explicações de Saturno, muito embora às vezes sejam, né, primárias, elas são verdadeiras. Então, essas funções já estão disponíveis fartamente na rede. E vocês podem ir e acessar. A nossa aqui oportunidade é tratar dos temas fundamentais de ordem governamental, quando a gente lida com os temas da astrologia védica, porque ela é definitiva. Ela pode simplesmente qualificar você para não ter que renascer mais como ser humano. O que, para algumas pessoas, pode ser uma boa oportunidade. Não é obrigatório também, viu? É opcional. Uma coisa é certa, o retorno você já tem garantido. Isso é certo. O retorno é seu. Já está na sua mão, inclusive você tem utilizado ele, muitas vezes. Então, já é seu. Se você quiser trocar o retorno por um outro tipo de realidade, aí isso vai requerer um técnico que possa converter o seu aparelho de analógico para digital. Caso você não tenha domínio da tecnologia, vai precisar de um técnico. Esse técnico chama-se guru. Tá? Então, no princípio védico, ter o guru não é simplesmente por uma questão de charme pessoal, de exercício de religião. Porque eu tenho um guru. Isso é muito simplório, é muito, vamos dizer assim, infantil do ponto de vista técnico do conhecimento védico. Ter um guru significa que você é um profissional do assunto no sentido, seu interesse é profissional, e você está procurando um técnico capaz de resolver o seu problema. Se você vê que o técnico não é competente para isso, você troca de técnico. Qual o problema? Não é assim que você faz com o dentista, com o mecânico, com o advogado. Porém, se esse não for o seu interesse, então, aí, claro que você não precisa de um técnico de alto nível, você só precisa de um técnico. De repente, você nem precisa de técnico também, né? Pode ser o caso. Não é um interesse, não chegou no ponto de precisar de um técnico. Mas se quiser sair, vai precisar. Vocês sabem qual é um dos problemas, um dos efeitos colaterais de procurar conhecimento? Quem pode responder? Qual é um dos efeitos dramáticos de se procurar conhecimento? Ter sabedoria. Ter sabedoria. O problema de se procurar conhecimento é eventualmente se deparar com ele. Aí, ele vai mexer com a sua estrutura. Você também tem a opção de fazer de conta que não foi com você. É um jogo. Você já tem o retorno garantido, então é certo que você não vai ficar perdido, você vai renascer. Mas, se o caso for sério, muda. Shani está ali, Olha os anéis. Como é lindo, né? Ele é suave. Esses anéis são feitos de pedras, de gelo, que vai desde uma bolinha de tênis até um carro, um automóvel. E é bem fininho. Saturno é uma bola de gás. Se pegar o Saturno e colocar no mar, na Terra, se coubesse, que não cabe. Mas se coubesse, Saturno flutuaria. Ele não afunda. Ele é uma bola de gás. Ele é suave. Ele é sutil. Mas os anéis é feito de pedra. É duro. Tá? Então ele indica que ele é duro. Para você vencer as barreiras, é duro. Mas quando você vence, é suave, como algodão doce. Então nós podemos ficar com o aspecto externo, que é duro,
O pessoal não fala por aí, a vida é dura. Vocês já ouviram isso? É, a vida é dura. São os anéis de Saturno. Agora, para aqueles que já cruzaram a fronteira da alfândega, ufa, aí, né, pode ir lá para a Disneylândia, ou sei lá, quem sabe para os Alpes suíços, em algum lugar assim que você queira, né? Mas os protocolos têm que estar em dia. Ok? Muito bem. Então, eu acho que vou pausar aqui. E se tiver comentários ou alguma pergunta que vocês queiram, né, mencionar aí. O seu Mário perguntou o que se pode esperar aí desse evento, dessa combinação. Saturno está saindo de Cumba, né, casa 11 do zodíaco natural, entrando no signo de Peixes, casa 12 do zodíaco natural, que significa perdas. Entretanto, essa casa é regida por Guru, que é o Júpiter. Então, também, para aqueles que quiserem, é a última casa, é a casa 12, é a da saída. Então, aqueles que chegaram nesse ponto e quiserem apresentar a petição da saída, vai precisar do Guru, porque senão Shani estará lá para impedir que você o faça, caso os protocolos não estejam em ordem. A não ser que você seja o próprio Guru, também resolve. Tem pessoas que é o advogado de si mesmo. Mas tem que ver, se dá conta mesmo. Shani, o karma é um tipo de burocracia difícil de lidar, viu? É preciso ter amigos no governo para entender as, melindres dos trâmites. E como é sinuoso, paradoxal, é muito bom saber quem conhece os corredores e qual porta exatamente abrir. Ok? Muito bem, então acho que, né, eu acabei aí respondendo a pergunta da sua Mini e a do seu Mário. Né, se quiser entrar nos detalhes técnicos, aí pode também. Mas eu acho que, de um modo geral, né, ficou meio que resolvido aí. Obrigada, Prabhu. Ok? Então, estamos abertos aí, tá? São 20 horas e 32 minutos. Começamos às 7 horas e 10 minutos. Eu entrei, batemos um papinho, 7h25, é mais ou menos isso mesmo, tá? Um pouquinho a mais, mas aí pode ter que tenha, né, surtido efeito. Ok? Bom, então acho que podemos descansar, né? Muito obrigado, Prabhudevananda, né? A Bianca, né, pela aula. Tá bom? Quem nós estivemos aqui com a Aline, né? A Aline Alípio, a Bianca Moro, a Bhaktin Tulasi, a Cristina, a Eliane Abreu, a Elizabeth, a Eva, né? A Ellen, a Kátia Moro, a Lídia Cunha, a Úrsula, né? Essa eu não conheço, Mariluzia. Essa eu conheço sim. A Maria Luísa, né? A Zuane, eu conheço ela. É amiga da Ana Dantas, né? Nós estamos num processo com o mapa, está um pouquinho, e o movimento está um pouquinho desacelerado, mas está em andamento. O seu Mário, a Rosa Jara, né? A Sala dos Mantras, que eu acho que é a sua Mini e a Devi, e a sua Mini Sevarasa. Bom, então é isso aí, tá, pessoal? Nós tivemos então a participação de todas vocês. Eu espero que, né, eu tenha correspondido aí, né, ao meu Dharma, de falar sobre esses assuntos. A Ana Dantas me convidou para... Né, nós tivemos recentemente a Shani Jayanti. Vocês sabem que nós estamos realizando todos os sábados uma cerimônia védica de fogo para deixar aí os protocolos daqueles que estão ligados a mim mais bem organizados, para que eu não tenha trabalho de ter que refazer meu trabalho lá, né? Amigão, seu cliente chegou aqui, tá tudo desorganizado, tem como você dar uma força aí? Aí vou eu lá. Então, eu já queria deixar tudo em ordem, porque eu também gostaria de,
assim está com o meu dever cumprido aí, tá? Então, aquelas pessoas que estão ligadas a mim, sejam como meus alunos pessoais, né? Aprendizes pessoais, sejam como meus pacientes do mapa, então eu sou responsável, tecnicamente falando, pelos documentos, pelas informações dessas pessoas, e procuro fazer isso com respeito, né? Com ordem, até porque isso não é brincadeira, não, né? Tem muita gente importante por detrás disso daí. A criação do Senhor Supremo foi planejada com esse objetivo, né? Tem autoridades importantes relacionadas a esses assuntos. Assim, e eu estou consciente de que tudo está funcionando muito bem e estou cumprindo a minha responsabilidade aí com gratidão, com amor, com respeito a todas vocês que são almas sinceras, buscando, né, a verdade suprema, os conhecimentos. Estou muito feliz de poder, né, falar sobre esses conhecimentos com vocês, que estão aí atentos, né, no domingo à noite, querendo aprender, né, conhecer, evoluir, e espero que vocês não tenham se decepcionados aí com a expectativa, né, com a qual vocês vieram aqui, mas eu acho que valeu a pena, né, a gente ter conversado essa noite sobre esse princípio aí, porque, afinal de contas, também nós temos uma história metafísica, né, a gente está aqui aprendendo sobre astrologia e tal, porém, nós temos, né, um movimento metafísico em andamento aí, que é a nossa sala dos mantras, que é o nosso cultivo de conhecimento, os nossos estudos védicos, que está em andamento. Então, nós estamos indo na direção, né? E quando nós estivermos lá, aqueles que observarem adequadamente as orientações para que os protocolos sejam bem formulados, certamente, né, assim, existe uma estatística também de probabilidade dos protocolos que passam, tá? Então, a gente tem uma margem de quantos acertos são possíveis. Se os protocolos forem realizados de maneira apropriada, eles têm uma margenzinha de tolerância para alguns errinhos, mas se eles forem colocados de maneira correta, normalmente nós conseguimos de 80% a 95% de acerto. Tá? Então, é só seguir os protocolos direitinho. Os sábios anteriores fizeram essa passagem e deixaram para trás as informações mediante as quais nós também podemos fazer a mesma passagem, o mesmo caminho e ter o mesmo sucesso. Nos termos védicos, diz-se que os sábios realizados, transcendentes, são como barqueiros que, ao atravessar o rio usando o barco, deixam o barco do lado de cada margem, após terem atravessado o rio. Isso quer dizer que eles transcendem, né, para as dimensões divinas, sagradas, transcendentais, a morada suprema, porém deixam todos os passos e conhecimentos adquiridos para trás para que nós possamos fazer o mesmo caminho. E aí é só seguir na bússola, né, na direção indicada por eles, que o sucesso é obtido da mesma forma. Essa é a compaixão dos sábios, que toda a vida deles é em prol daqueles que vêm atrás. É uma ciência que se aprende ensinando. Então, assim seguimos, tá? Namastê, Hare Krishna, Hari Om, Shanti, Om Tat Sat. Tenham uma boa noite. Eu queria dar um recadinho antes. No começo de agosto, o Prabhu vai fazer um workshop de astrologia védica para iniciante, e antes disso a gente vai fazer 4 lives no Instagram. A gente vai avisar no grupo, mas quem gosta desse conhecimento, quem quer se aprofundar, quem quer conhecer, então vai ter uma oportunidade aí de começar. E a gente vai avisar pelo grupo dos buscadores. Tá? Exatamente. E aí, um dos itens interessantes, Sonini, eu poderia até aproveitar, né, para colocar esse detalhe aí dentro do curso, que é como você aprende, ou como você consegue identificar as suas dívidas dentro do seu histórico para saber o que você tem que pagar antes de apresentar a sua petição de saída. Pode ser o primeiro tema. Como é que você entende o karma no seu mapa, né? Exatamente. Okay. Como você vê o seu karma dentro do seu mapa. Todo mundo quer meio que saber, mas qual é o meu karma? Tá. Então, tá aí. Aí os pontos principais, né, do karma no mapa, a gente pode fazer na próxima live, então. Já fica aí já marcado aí para a próxima
sem ser essa semana, na outra. Aí a gente vai avisar pelo grupo. Muito bem. Tá bem? A Então- foto de Saturno. A foto, para a gente lembrar de Saturno, que tem que fazer serviço devocional para poder passar na alfândega. Aí, Sofia, já pegou, já captou aí, né? Já, né? É isso que dá você ter uma plateia quântica feminina. A foto do passaporte. A foto do passaporte, vamos lá, gente. Ok? Então, quem Tula, quiser vai? ter o no passaporte vai ter que ter foto, porque passaporte sem foto a alfândega não aceita, não, hein? Ok? Você tira, Tulas. Tiro. Vamos lá. Dá um minutinho só a mais para o pessoal que vai abrir a câmera ainda, porque eles devem estar se arrumando ali e tal, se ajeitando, né, para não serem, né, surpreendidos eventualmente aí, de repente, né? Ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos tirar aqui a foto. Vamos nos edificarmos. Deixa eu sair um pouquinho aqui da frente do senhor da alfândega, né? Porque, olha aí. Então, vamos lá. Com a câmera dois. fechou. Em 1, 2, 3. Saturno. Pronto. Foi. Muito bem, então. Gratidão, Deus. Boa noite, namastê. Gratidão, gratidão, que legal, muito bom. Eu vou querendo sair daqui direto, viu? Vou aprender. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai para dentro. Tchau, tchau, Hare Krishna. Tchau, tchau, Hare Krishna. Tchau, gente. Gratidão, Deva. Tchau, tchau, querida. Gratidão. Hare Krishna, gratidão. Hare Boa Krishna. noite. Hare Krishna. Boa noite, gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Vamos fazer o texto, viu, Ana? Ó, não pode ser, senão a gente não sai direto. É melhor a gente passar 20 minutos para garantir nosso passaporte, viu? Tá garantido, moça. Tá garantido. Pois é. Topa fazer? Beijo. Eu não posso, agora eu não posso. Porque agora Amanhã a gente faz de manhã, de Márcia. manhã, Porque agora já é tarde. O pezinho Não, até parou de doer o pé. O pé disse, foi bom. Você caminha direitinho, senão você vai ficar lá na alfândega preso. Não. Eu não aguento, eu morro de dar risada, viu? Pois é, Não, Ana, eu não escreva posso, aí. porque eu não dá pra sair. Eu botei a foto do band-aid lá para você, Sim, tá? aí eu fico, espero ele mesmo vai embora, né? Ele sai sozinho. Tá bom. Pode molhar, não? Pode. Ele é Ah, sim. impermeável, tá? Tá bom.